meninas! O vídeo de hoje é sobre resumindo os episódios 5 e 6 do dorama Typhoon Family. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio 5 começa com a Ominso chegando lá no escritório e vendo o Taepon e a mãe dele deitados lá e dormindo. Ela acorda eles e tudo. Eles têm uma conversa, a Ominso fala que eles não deviam ter ficado ali e oferece até mesmo a casa dela pra eles ficarem por um tempo. Então eles sobem lá pra ir pra casa dela. E o Taepon e a mãe dele conhecem toda a família da Ominso, a irmã, a avó e o irmãozinho mais novo. A avó dela confunde até ele com o marido dela, ex, né? Porque acho que morreu na guerra. Mas a irmã dela também começa a gritar e tipo, vocês não vão entrar aí não, e não sei o que. E daí o Taepon fica todo desconfortável, tadinho. Mas a Ominso continua dando um local lá pra eles morar, que é na frente da casa dela, que tem um galpãozinho lá. Uma das ex-funcionárias da empresa Typhoon Trading volta lá e deixa alguns suplementos, algumas bebidas pra eles lá. O Taepon e a mãe dele se organizam lá na casa da Ominso. E depois a avó da Ominso fala que o ex-marido dela morreu na guerra mesmo. E que eles eram muito novos, ela tinha 22 anos e ele 23. Dá uma dosinha do menino, porque ele pergunta se o Taepon é o pai dele. E a avózinha fala que sim. Mas como eu não sou nada de diagnosticar as pessoas, eu acho que ela tem Alzheimer, pelo que parece, mas eu não sou médica. E ela fica confundindo e dando esperança pro garoto, tadinho. Agora no Taepon, ele fica muito triste se vendo na situação que eles estão. E a mãe dele chora bastante também. O Taepon sai do quartinho e toma um ar. Aí vai pra irmã da Ominso e ela tá com uma fantasia porque ela foi trabalhar em algum lugar lá. Ela tá se vestindo com essa fantasia pra trabalhar. Só que é bem na frente da loja do amigo do Taepon. E tem uns caras lá babacas que começam a sediar ela. E o amigo do Taepon vai lá e ajuda ela a defendendo. Ele defende ela e tudo, só que ele começa uma briga lá no restaurante dele. Meu Deus, generalizada, tudo. E ela até entra no meio também e dá um chutão nos babaca. E depois de muita briga e tal, ela joga o cabelo pro lado e ele lembra que ela é a garota do reality. Ele reconhece ela. E depois ela até cuida dele lá no restaurante, todo mundo vai embora, né? E ela cuida dele e eles conversam. E daí ela também reconhece ele acaba falando solteira número 1 e eles se reconhecem. No outro dia, a Ominso acaba indo fazer os depósitos lá pra Calçados Park. E depois ela encontra o Taepon, tudo, e eles conversam sobre as vendas e tudo da empresa deles. Agora na Typhoon Trading, eu vou ter que falar sobre essa cena porque ela é muito fofinha. Ela vai ensinar ele a fazer café. É uma cena muito fofinha e rola um clima entre eles. Ela tá pega na mão dele e tudo. Ele salva ela de colocar a mão na água quente. É uma cena bem fofinha. Rola um clima e olhares, tá? Pois durante o dia eles trabalham juntos em como fazer as vendas e como subir a empresa, né? Eu acho fofo porque eles se divertem trabalhando juntos. É muito bonito. Depois à noite, o Taepon volta lá e a Ominso tá deitada. E daí, o Taepon faz um café pra ela, tudo. Só que depois a Ominso entra pela porta. Então assim, não era ela deitada, era aquele outro funcionário deles que trabalhava antes, que voltou ali pra empresa. Só que ele não voltou pra trabalhar não, ele voltou só pra usar a internet deles mesmo. É uma cena até que bem engraçada, na verdade. Aliviou um pouquinho o negócio ali. Pela manhã, ele dá esperanças desnecessárias pra sua mãe. Porque ele fala que vai dar tudo certo, que ele já tá vendendo as coisa, que já vai buscar os produtos. Gente, não dá esperança falsa, pelo amor de Deus. E depois disso, o Taepon vai buscar as mercadorias e adivinha? O local está completamente vazio, não tem mercadoria nenhuma. E daí ele acha outro depósito lá e encontra o cara que deu o golpe nele. Só que ele fala que ele perdeu tudo e que deu dinheiro pra algumas pessoas que ele tava cheio de juros e tal. E ele tá falido realmente, não tem mais dinheiro pra nada. E o Taepon sofreu outro golpe. Gente, dá uma dosinha, porque depois ele sai de lá e começa a chorar e tudo. Ele pega uns papel de patente lá e tudo, mas ele tá na merda, gente. Coitado, Deus o livre. À noite, ele e a mãe dele se encontram, mas ele não conta nada pra ela do que aconteceu, ele só finge que está bem, mas ela percebe e aconselha ele bastante. E que o Taepon pode sim contar com ela pra tudo, e eu acho que ela vai ajudar. A partir de agora, eu acho que ela vai começar a ajudar, porque ela foi lá no restaurante da mãe do amigo dele, e ela percebeu que a mãe
tá ajudando e acho que ela vai começar a ajudar ele também. E depois do discurso da mãe dele de que ela vai ajudar a partir de agora, ele conta pra ela que todo o dinheiro sumiu e que todos os sapatos sumiram. E os dois choram juntos, né, tadinhos? E que ele tá com muito medo da situação toda. Gente, ele chora muito. Daí ele entra em casa e a Ominso fala que estão ligando pra ele de Busan e que a Tia Charan acabou descobrindo onde que estão as mercadorias e quem pegou. Ainda não diz quem é que pegou, mas eles falam que vão arrecadar o dinheiro pra pegar essas 500 caixas, mas eles vão ter que arrecadar mais 5 milhões. No outro dia, Naomi Oh, a irmã da Ominso, acaba mostrando que ela tá sofrendo bastante naquele emprego, as pessoas não ligam muito, até empurraram ela pra fora do elevador lá, mas ela continua com o sorriso no rosto. Mas ela não conta nada pra Ominso, que vai lá levar o crachazinho dela. Acaba omitindo tudo e falando que é 1000 maravilhas, o que não é, né? Mas a Ominso percebe e fica bem chateada com ela e pede desculpa porque queria estar ajudando mais e não tá conseguindo. Mas depois as duas desabam de chorar depois que saem uma da frente da outra. Tá tudo muito difícil nessa série, porque é bem complicado, na verdade, tudo que tá acontecendo. No Tepum, lá na empresa, ele tenta conseguir um empréstimo com algumas empresas, mas não consegue. Depois, no Sr. Pyo, nós descobrimos que é ele que roubou todos os calçados do Cantepum. É ele que é o agiota que pegou tudo pra ele. Na empresa, a Ominso acaba pegando todo o dinheiro, que era 3 milhões de wons, e dando pro Tepum. Mas ele não aceita, óbvio. Ele diz que o dinheiro foi o amor que o pai dele tinha pelos funcionários, mas ela continua insistindo, e ele pega o dinheiro daí. No outro dia, o Cantepum vai pra Busan de novo, encontra a Jun Charan, e ela fala quem que é o agiota que pegou todos os dinheiro. Ele descobre que é o Sr. Pyo, né? E ela dá uns conselhos, que o cara é imparável, que não vai fazer, e que é só pra ele entregar o dinheiro, pegar o que é dele e sair dali. Não mostra que é bem o Sr. Pyo que pegou, tem outros subordinados dele ali. Então o Tepum ainda não descobriu que é o Sr. Pyo. Mas é, tá? Tá, depois eles entram num depósito e descobrem que é o Sr. Pyo mesmo. E daí o Cantepum acaba vendo sangue nos lugares lá. E daí ele entra no lugar e encontra o cara dos calçados jogado lá no chão, porque ele foi meio que batido, bateram nele bastante lá, e era o babacão lá que bateu nele. E o Tepum fala, se mexer com ele de novo, eu quebro a tua cara. Para com isso, Tepum, só deixa quieto, pega tuas mercadorias e vai embora. Daí o Tepum entra lá na sala, pega o dinheiro da mão da Jun Charan e fala que esse dinheiro não é pra esse tipo de pessoa. Só que depois ele fala, não, eu quero isso aqui, me dê tudo, que eu vou vender todos os pares e ganhar 100 milhões e te dar 100 milhões. E daí o cara fala, não, eu já tenho um comprador pra isso, que é o babacão lá que tá sentado lá. Então ele faz um contrato com o Tepum, que se ele não pagar, ele vai ter que dar 2 olhos pra ele. Olhos da cara mesmo, gente, literalmente. A Jun Charan, como é sensata, fala pra ele não assinar, obviamente. É, mas ele também faz a proposta dele, eu gosto dele assim. E ele assina com a mão inteira dele, assina o contrato. Oh, a cara da Jun Charan é impagável. E o episódio 5 acaba dessa forma. O episódio 6 começa com o Tepum saindo de lá completamente desesperado com a situação. E a Jun Charan recolhe o cara lá que tava jogado no chão e leva com eles pra ajudar ele. E daí eles levam o moço pra casa dele. A filha dele tá lá e ele não pode chegar todo espancado. Então ele se veste de Papai Noel e o Tepum e a Charan ajudam ele. É uma cena fofinha, tadinhos. Eles levam até bolo pra menina. Ele liga pra Ominso pra falar que tá tudo certo. Pergunta umas perguntas estranhas sobre amor e afeto. Mas ok, ele liga pra Ominso pra falar que fechou o negócio. E depois ele perde o ônibus pra voltar pra Seul. E daí o Tepum comemora o Ano Novo, 1º de janeiro, meio que sozinho. A Minso também comemora com a família dela. A mãe dele comemora sozinho, procurando um emprego. E é isso. No outro dia, o Tepum encontra a Minso na rua e fala, devolve o dinheiro pra ela e fala que pegou toda a mercadoria. E do nada, a Jun Charan chega com a mercadoria dele. São 7.000 pares. Então, meio que é muita coisa. E ela fala que o Tepum enlouqueceu. Ela não sabe do contrato ainda. Então, ela tá certa, né? Ele enlouqueceu de verdade. Tá, e depois eles entram pra conversar. A Ominso fala que é muita coisa que ele não vai conseguir fazer. E ela sai embora. Eu acho que ela se demitiu. Mas não deixa muito claro. E depois mostra que a mãe do Tepum arranjou um emprego como costureira. Só que ela leva um esculacho da dona, falando que ela é muito ruim no que ela faz. Realmente, ela se cortou toda fazendo as coisas de costura. Então, realmente, ela é meio ruim. Coitada. Mas ela ganha um dinheirinho. A Jun Charan e a Minso vão almoçar. E a Minso fala que ele tomou a decisão sozinha e ela tá meio chateada com isso. Mas a Jun Charan dá um conselho pra
ela e fica tudo certo. O cara lá da Calçados Park fica dormindo ali na empresa do Tepum. A Jun-charan pergunta pra Min-soo o que motiva ela no trabalho. A Min-soo responde que é o sonho dela, que eu acredito ser que ela quer ser vendedora. Mas a Jun-charan dá uma olhadinha pro Tepum vindo ali e ela acha que é o Tepum o sonho dela. E daí o Tepum encontra a Min-soo ali fora e pede desculpa pra ela por ter feito o que ele fez. E daí ele usa aquele cupom do desejo que ele pediu nos episódios anteriores, que é pra ela pedir desculpa e aceitar voltar a ser vendedora dele. Aí ela aceita as desculpas, mas pedindo pra ele não fazer mais isso. Mas ele não conta ainda sobre ele perder os 2 olhos se não cumprir o contrato com a agiota. E daí ele sai correndo, ele vai pro escritório por causa daquele outro cara lá. E ele não tá mais lá. E daí o Tepum vai atrás dele nas rodoviárias e em outros lugares. E daí começa uma perseguição lá na rodoviária, o Tepum correndo atrás do homem, e daí eles correm, e o Tepum consegue capturar ele. E daí ele diz que ele quer fugir, que ele quer ir embora dali, porque ir embora é muito mais fácil do que arcar com as consequências dos atos deles, né? Mas o Tepum não quer ir embora, ele quer arcar com as consequências, ele quer vender, ele quer fazer as coisas certas, então ele vai aconselhando o cara ali a não fugir. E daí ele começa a fazer alguns vídeos pra testar o produto, tipo, colocando o tênis em testes e tal, até cacos de vidro e tudo. É bem legal. E nesses testes, o Tepum acaba machucando o pulso e a Min-soo vai lá comprar remedinho pra ele. E daí também eles começam a promover os Calçados Park em todos os lugares. Eles enviam fitas dos vídeos pros Estados Unidos, pra Europa e pra vários outros lugares. E começa a grande promoção dos Calçados Park. E assim, o vídeo ficou bem bom mesmo, sabe? Ficou bem divertido. E daí eles conseguem, acho que uma entrevista pra ir apresentar os Calçados Park em algum outro lugar. Tadinha, a Min-soo fica bem nervosa e tudo, e o Tepum ajuda ela com o nervosismo. Ele é muito fofinho com ela, eu gosto bastante dos dois, eles são os amores. Eles criam toda uma apresentação para o local e a Min-soo apresenta todos os procedimentos para tudo sobre os Calçados Park. E então ela arrasa na apresentação, o Tepum tá ali junto sempre, passando todos os slides de uma forma de 1998, né, bem diferentão. Mas é bem legal também a gente entender essa forma de antigamente, como que era também. Mas ela arrasa. E em meio a isso que tá acontecendo, o amigo do Tepum tá dando em cima da irmã da Min-soo. É engraçadinho, mas eles são fofinhos. E daí ele leva a irmã da Min-soo pra casa. Só que nesse meio tempo, acaba que a Min-soo e o Tepum chegam atrás também. E a irmã da Min-soo tem que esconder o melhor amigo do Tepum. E daí a irmã da Min-soo percebe que a Min-soo gosta do Tepum, porque ela tá sorrindinho. E depois disso, ela e o melhor amigo do Tepum tem um momentinho ali bem legal deles. Ele entrega um monte de tsurumi, acho que é esse o nome. Aquelas bolinhas que parecem um negócio de amor enrolado, sabe? É bem legal. Inclusive tem resumo de amor enrolado aqui no canal. Mas eles são bem fofinhos. Ela até dá um beijinho no rosto dele e fala que é pra ele voltar. No outro dia, na Typhoon Trending, pela manhã, a Min-soo recebe uma ligação e ela e o Tepum comemoram porque eles conseguiram um contrato com alguma outra empresa. Eles vão vender os Calçados Park pra alguém. E à noite ele lembra do pai dele e agradece por ele ter conseguido fazer a primeira venda dele. O homem lá depois ele volta pra casa pra ver a filha dele. O Tepum até dá um ursão pra ele levar pra filha. E eles conseguiram fazer a primeira venda, então tá todo mundo bem feliz. Daí a Jun-charan recebe uma ligação dizendo que ninguém mais pode transportar os calçados. E o Tepum tá indo lá pra transportadora com os papéis. E daí aparece que a Typhoon Trending foi pra lista de exclusão. Tipo, eles não podem mais fazer nada ali porque eles não vão mais enviar nada. E daí a gente descobre que o filho do Sr. Pyo que tá envolvido com tudo isso, porque ele falou muito mal do Tepum pro cara lá das exportadoras. E o cara é uma anta, porque ele cai no papinho do filho do Sr. Pyo. E o Tepum é até expulso da transportadora. Daí o Tepum vai pro container lá, pega um sapato e vai até o carro do filho do Sr. Pyo. Pede pra abaixar o vidro com calma que ele quer conversar. Mas o menino é um desgraçado, então o Tepum quebra o vidro na cara do desgraçadinho. Que cena, meus amigos, que cena. E ele fala num tom bem ameaçador que ele não vai conseguir impedir o Tepum de fazer o que ele tem que fazer. Ele tá tratando os calçados como se fosse filho dele. É muito engraçado. O Lee Jun-ho, ameaçador. Gente, esse cara é maravilhoso, adoro ele. À noite, daí eles vão lá beber um pouquinho, a Jun-charan e o Tepum. Só que o Tepum não consegue beber, né? Então ele fica bem bêbado. Mas ele fala que tem uma solução pra tudo. Só que é um plano completamente estúpido, porque ele quer colocar as mercadorias nas costas dele, meu Deus. E daí ele desmaia e o Sr. Pak e a Jun-charan tem que arrastar ele dali, né? Só
Só que quando eles chegam na casa da Jung-charan, tem aquele agiota desgraçado lá, que tá ameaçando a filha do cara do Calçados Park. E daí ele acaba falando que os olhos do Taepon vão ser deles, porque ele vai arrancar, né, em um mês. E a Min-soo escuta ele falando isso. E ele entrega o contrato que o Taepon assinou com a mãozona dele pra ela ler. E daí a Min-soo vai embora dali. O Taepon vai atrás dela, obviamente. Ela acha que ele tá tratando tudo como brincadeira, mas ele fala que o Sr. Park tava realmente precisando de ajuda aquele dia, por isso que ele assinou. Mas ela não vê o motivo dele ter assinado aquilo lá como, tipo, ela vê como se fosse uma brincadeira, que ele tá de sacanagem por ele ter assinado aquilo lá, pelo amor de Deus. O discurso dela nessa cena é impecável e ela tá certíssima. E que ela tá com muito medo de perder tudo, mas ele dá o discurso dele também, né? E que ele tá apavorado, mas ele precisa da ajuda dela pra resolver tudo. Depois do discurso e dos dois ainda estarem bravos, ela porque ela tá desconfiada dele e tudo, e ele porque ele queria ir a favor dos princípios dele de ajudar a pessoa que tava em perigo, que era o Sr. Park na hora, e agiu por impulso. Mas daí ele leva ela pra Seul. Antes de irem, eles chegam num lugar onde tem um monte de mulher com peixes, e elas acabam achando que eles são um casal, mas eles não são. Ah, Min-soo desmente isso, mas ele fica rindo, achando que ele pode sim. Ah, engraçadinho. E daí eles acham um cara lá que entende de barcos, e eles falam, eles pedem também, né, se os barcos podem ir pra América do Sul, por exemplo. E ele fala que tem alguns barcos ali que podem sim ir pra América do Sul, e eles têm uma ideia, obviamente, de levar os calçados com esses barcos, já que a exportação lá marítima não tá dando certo. E daí eles vão conversar com um cara lá pra pedir se ele pode levar os calçados. Só que ele, ao invés de responder, joga sal neles. E o episódio acaba dessa forma. Então o episódio 6 acaba com eles levando sal grosso na cara deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e bye bye. See you!